Graça e paz vos sejam multiplicados pelo conhecimento de Deus e pelo conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. O povo de Israel cresceu, aumentou, se fortaleceu e o faraó começou a ter medo daquele povo. E o faraó então teve uma ideia. Ele pediu que fossem mortos todos os filhos de Israel. Todos os filhos de Israel, eles deveriam ser mortos ao nascerem, para que eles então não crescessem e não pudessem formar um exército que pudesse combater o povo do Egito. Isso está no livro do Êxodo, capítulo 22, está escrito assim: Então ordenou o faraó a todo o seu povo, dizendo: A todos os filhos que nascerem lançareis no rio, mas a todas as filhas guardareis com vida. Ora, já algumas vezes nós estamos dizendo para vocês que a figura do rio é a figura de um grande deus egípcio. Que a figura do rio é a figura de uma forma de adoração egípcia. Onde que o faraó tem a ideia, então, de matar as crianças? No rio. Hoje, quando a gente observa todas as possibilidades de culto, todas as possibilidades de adoração, você não tem a mesma sensação? Se tem um Deus verdadeiro, único, se tem um culto exigido por Ele, se tem um único mediador, como diz o apóstolo Paulo, ele vai radicalizar e vai dizer assim: porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Então, se a gente não é budista, se a gente não é hinduísta, se a gente não é shintoísta, se a gente não tem uma outra religião oriental, e a gente se declara cristão, não é natural que nós radicalizemos junto com Paulo e nós possamos compreender que não são todos os caminhos que levam a Deus? Quando alguém diz para nós assim: olha, o importante é ter uma religião, o importante é se apegar a alguma fé. Não, não é não. Qual que é a sua fé? Eu sou budista. Legal. É isso mesmo. Você tem que ter a sua fé, budista. Mas qual que é a sua fé? Eu sou cristão. Não, então vem cá que a gente vai conversar sobre isso. Porque o cristianismo, ele tem fundamento. O cristianismo, ele vem a partir de Jesus Cristo. Então, quando o faraó, ele dá a ideia: olha, as crianças que nascerem, vocês afogam no Nilo? Vocês matam no Nilo? Olha, hoje, com todos os direitos humanos e com toda a vida politicamente correta que a gente vive, é impossível imaginar isso. Que exista um rei, um imperador capaz de fazer isso. Literalmente. Mas você consegue ver que toda a nossa existencialidade hoje, ela é resultado de marketing? Ela é resultado daquilo que o mundo preconiza como melhor, como mais saboroso, como mais saudável, como mais lindo. Que todas as nossas opiniões, elas são formatadas a partir de um princípio comum. Então, se aparece na novela, daqui a pouco muita gente está usando e daqui a pouco muito mais gente está usando. E aí você encontra com um amigo seu de infância e ele está com uma tatuagem no braço e você pergunta: você sabe o que quer dizer essa tatuagem? Ele diz: não. Mas por que você fez? Eu achei bonito. Mas ele não sabe o que aquela tatuagem quer dizer. Mas ele achou bonito. E aí você vê que as nossas opiniões são líquidas. Não tem como pegar, não tem como apalpar. Todas os nossos conceitos, eles se vão. Os nossos conceitos no mundo, querido. Então, quando a gente se declara cristão, nós temos na palavra de Deus, na Bíblia, conceitos eternos, conceitos milenares, conceitos que subsistem de geração em geração. E nós temos da palavra que diz: passará o céu e a terra, mas a minha palavra não passará. Não cai um tio sem que todas as coisas aconteçam e estejam cumpridas.
E aí, nós precisamos nos apegar a isso para que a gente não seja morto no Nilo, para que a gente não seja morto no Deus deste século, para que a gente não seja sacrificado a um culto pagão. Você quer ver uma outra coisa? Tem um amigo meu que diz que ele fica impressionado com os movimentos pelo mundo a favor do aborto. A Bíblia vai condenar reis que sacrificaram seus filhos a um Deus chamado Moloque. E nós vivemos numa geração que não se importa com isso. E você se perguntar a pessoa que está ali na passeata, fazendo a campanha pelo aborto, ele não acha que está cultuando ninguém. Ele vai dizer para você, não, isso aqui não é uma forma de culto, isso é um direito meu. É um direito que eu tenho sobre o meu corpo. Isso não é culto? Culto ao próprio corpo? Culto ao narciso que há em mim? Não é culto? Eu exercer o meu direito? E aí a gente vê o tempo da igreja, Laodiceia, direito do povo. Direito de quê? De ser morto no Nilo. Isso é muito triste. Isso é muito triste. Mas isso grita para nós. Isso grita para nós. Agora, esses dias, alguém pegou e estampou em Nova York, num dos prédios mais altos de Nova York, que faltam exatamente 7 anos e alguns minutos para o fim do mundo. Ele não quer ser profeta, ele não tem o objetivo de ser profeta, ele não tem a intenção de profetizar sobre o fim do mundo. Mas não é um grito? Não é um grito para as pessoas que estão vendo tudo acabar no Nilo, de que um alerta de que há um fim, que o fim está chegando, que o fim está próximo? E aí, o que nós contestamos não é que as pessoas tenham direito a praticar o aborto, é que cristãos estejam envolvidos nisso. Quando vem alguém e propõe a pena de morte, e nós olhamos as atrocidades, agora essa semana, crianças sendo maltratadas, muitas crianças. Bastou aparecer uma criança na televisão, que logo em seguida apareceram 200 crianças. E a gente fica horrorizado com isso. Mas a pena de morte resolve? Se nós formos aprovar a pena de morte, vai resolver essas questões? Essas questões, elas não estão ligadas a um povo que abandonou a fé, a um povo que tem matado os seus filhos no Nilo? Não é isso que nós vamos contestar? Não é a nossa forma de culto, a nossa forma de adoração, a nossa fé, antes de contestar a atitude de pessoas más? Então é um momento em que nós precisamos olhar para nós e precisamos compreender que o mundo jaz no maligno, que existe um faraó que domina sobre o mundo e ele tem ideias mirabolantes a respeito dos nossos filhos e a respeito de nós mesmos. Sabe por que a respeito de nós mesmos? Porque Jesus, conversando com Nicodemos no Evangelho do João, Jesus vai dizer para o Nicodemos que é necessário nascer de novo. Que aquele que é nascido da carne é carne. Então que é preciso que o homem nasça da palavra e do Espírito, da revelação que o Espírito Santo pode dar à palavra. E sabe o que o faraó quer fazer? Matar essa criança. Matar esse novo homem, esse homem que está nascendo. Esse homem que pode nascer de uma revelação do Espírito Santo. O faraó do Egito, o que ele vai fazer? Mata onde? No Nilo. Dá para ele uma religião igual, dá para ele uma religião muito parecida com o cristianismo, ele vai ficar feliz. Dá para ele uma religião parecida com o cristianismo, mas que ele não precisa renunciar a nada. Dá para ele uma religião parecida com o cristianismo, mas que ele fique rico. Dá para ele uma religião parecida com o cristianismo, onde ele tenha todos os seus males curados. Ele não precisa nascer de novo. Ele só precisa acreditar que Jesus está naquele lugar, e que Jesus está operando, e que Jesus está fazendo, e que Jesus é Jesus. É isso que ele precisa fazer. Não funciona. Está matando no Nilo. Está matando no Nilo. E por que isso acontece? Apostasia. O povo de Israel desce ao Egito por uma questão imediata, fome. O Egito tem comida. O Egito tem comida. Quando Deus providencia comida no Egito,
Deus não sabe que o Egito é um lugar de muitos deuses? É lógico que Deus sabe. Quando Deus permite que o seu povo desça ao Egito para comprar comida, Deus não acha que aquele povo poderia se encantar com os deuses do Egito? É lógico que Deus sabe. Mas como eu me encantaria com um Deus que não fala, se eu tenho um Deus que fala? Como eu me encantaria com um Deus que não ouve, se eu tenho um Deus que ouve? Como eu me encantaria com um Deus que não opera nada, se eu tenho um Deus que tudo pode? Se o próprio alimento que eu estou descendo ao Egito para comprar, foi Ele que providenciou, foi Ele que revelou com antecedência. Como aquele povo poderia se encantar com o Egito, sabendo o Deus que tinha? Apostasia. É se abandonar a palavra de Deus, se afastar da revelação de Deus, se afastar da palavra de Deus, nós vamos nos encantando com o Egito. Até que o Egito nos vira as costas e o Egito decreta morte sobre nós. Não vem outra coisa do Egito. Do Egito vem morte. O Egito é o mundo, com todo o bem que o mundo possa trazer, com todo o conforto que o mundo possa trazer, com toda a evolução que nós poderíamos hoje declarar. Olha, a humanidade hoje vive muito melhor do que na Idade Média. Na Idade Média as pessoas morriam de gripe, de malária. E hoje não, hoje tem vacina, tem remédio, hoje tem penicilina. Bobagem. Bobagem. Com penicilina ou sem penicilina, eternidade só Jesus que pode dar. Só pela palavra de Deus você vai resolver o seu problema existencial. Então não importa hoje se nós conhecemos que há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, que é Jesus Cristo, e nós nos recusamos a isso, não tem solução. Tudo que nós vamos produzir é morte no Nilo. Morte no Nilo. Porque essa é a ideia do faraó, do governante desse mundo, do grande Deus desse mundo, o Deus deste século. Outra coisa interessante, eu falei o Deus desse século, a Bíblia diz assim, porque o Deus deste século, Deus com letra minúscula, cegou o entendimento das pessoas, tirou das pessoas a possibilidade de ver, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho, para que não lhes resplandeça a luz de Jesus. Só que tem uma coisa, ele não é todo poderoso. Você sabe por que ele consegue fazer isso? Cegar o entendimento das pessoas? Porque as pessoas querem isso. No momento em que as pessoas têm Jesus, eles preferem o fake. O Jesus fake. Alguém que fala igual Jesus, que anda igual Jesus, que pensa igual Jesus, mas resolve vida na terra. Ele não tem nada a ver com vida eterna. É fake. O negócio de Jesus é vida eterna. Vida eterna. Vida eterna. Nós precisamos atentar muito para isso, porque os dias estão afunilando. Os dias estão afunilando. Da mesma maneira que aconteceu com esse Israel aqui no Egito, vai acontecer com essa igreja dessa hora em que se aproxima o arrebatamento. No momento em que Jesus está voltando, tudo que Israel passou para sair do Egito é o que a igreja vai passar para sair desse mundo. Por isso nós estamos trazendo esse assunto e nós vamos continuar falando sobre isso. Louvado seja o nome do Senhor.